Muito bom dia! Hoje é domingo e o Auto Play está no ar! Hoje vamos falar sobre a polêmica correia banhada a óleo. Mas a má manutenção trazia o problema para aqueles clientes que não faziam manutenção de jeito nenhum ou faziam da forma errada. E vai ter dica de manutenção também. Você abastece toda vez seu carro, mas o painel ainda continua constando que o carro ainda está na reserva, ou você percebe essas oscilações toda vez que abastece o carro ele vai de meio tanque para a reserva, a gente vai explicar qual o problema está acontecendo com o seu carro. O teste da semana é com a Ranger Black. Quem disse que a versão de entrada de uma picape precisa ser assim tão básica? Aquele para-choque preto, roda de ferro interior sem nenhum detalhe. E o programa de hoje começa diretamente do circuito Pan-Americano em São Paulo. Esse aqui é o incrível RS Q8. São 640 cavalos de potência e 850 Nm de torque. Um SUV familiar, você pode ver o espaço dele, mas, claro, com foco na esportividade. Olha só aqui o desenho desse carro com os faróis aqui, ó, no LED Matrix, uma grade realmente muito imponente, todos esses detalhes no Black Piano também, esses elementos parecendo uma colmeia e o símbolo da Audi também escurecido. E claro, ali o spoiler também deixa o carro mais baixinho. Aqui na lateral, olha só como é impressionante o desenho dessa roda, também com uma pegada muito esportiva. E claro, a pinça de freio ali, ó, vermelha, reforçando a esportividade. Gabriel, olha só aqui esse detalhe do retrovisor também, essa pegada de fibra de carbono. E a gente distanciando aqui um pouquinho, você pode ver a imponência do desenho desse veículo. Um desenho sóbrio, claro, mas com foco na esportividade. E freio a disco também aqui na traseira, com a pinça de freio vermelha. Aqui na traseira foi a parte que eu mais gostei do desenho. Tem aqui, ó, essas lanternas de OLED que são animadas e você pode inclusive até mesmo escolher a animação. E olha só aqui, ó, o escape duplo também, mais uma vez com uma pegada bem esportiva, toda no Black Piano. E claro, esse carro aqui não tem nem cromado, tá do jeito que eu gosto, todo escurecido aqui. Rapaz, olha só o visual do interior desse carro aqui, também todo escurecido, o Alcântara até aqui, ó, Alcântara ou suede, do jeito que você quiser chamar, aqui no volante, também esses detalhes em fibra de carbono, todo detalhes também em Black Piano, aqui o 4 também, olha os bancos com essa pegada bem esportivo, com costuras em vermelho e também colmeias. Um banco concha aqui praticamente também. Então tem muito conforto e esportividade também. A gente está falando aqui do RS Q8, um SUV com essa proposta realmente esportiva. E ele é um híbrido leve, viu? É o M-Heavy esse aqui também. Olha só, realmente muito espaço aqui. Agora a gente fica com vontade realmente de levar esse carro para a pista, pisar fundo no acelerador, ver toda a sua capacidade, a sua velocidade máxima, mas ficou para outro momento. Por enquanto, a gente vai ter só a oportunidade de conhecê-lo aqui por perto e saber um pouco mais das tecnologias que esse carro apresenta agora aqui para o Brasil. O preço desse brinquedo aqui, R$ 1.339.990. É brinquedo de gente grande, viu? Por enquanto, não vamos testar o RSQ8 na pista, mas tem uma novidade da Audi que vamos testar, o novo Q5. Agora vamos testar o Audi Q5, este SUV que está disponível em duas carrocerias, o SUV propriamente dito e também uma versão Sportback, que nada mais é do que um SUV coupé, né? Estamos entrando aqui, ó,
na curva. Olha só a estabilidade desse carro, como ele é grudadinho no chão, apesar de ser um SUV, né? Esse aqui é o Q5, agora que está na sua terceira geração, está disponível aqui no Brasil. Lembrando, um motor 2.0 turbo com 272 cavalos de potência e 400 Nm de torque. Câmbio automático aqui também, inclusive com o seletor, não tem nem a manopla do câmbio. O 0 a 100 em 6.2 segundos, olha só. E a velocidade máxima de 250 km por hora. Momento da frenagem aqui no cone vermelho, momento aqui da retomada de velocidade no cone branco, entrando na curva agora. Essa pista é muito boa de pilotar e eles sinalizaram aqui para a gente manter uma trajetória segura, né? Não vamos abusar da velocidade hoje, porque estamos em comboio, estamos aqui, carro madrinha, mais 3 carros, mais 3 unidades do Q5, então por isso que a gente não pode abusar da velocidade. O SUV da Audi está disponível em 2 carrocerias, SUV e Sportback, e tem 2 versões, a Advanced e a S-Line. Os preços partem de R$ 424.990 e vão até R$ 499.990. Semana que vem tem mais carros da Audi na pista. Não perca, é no próximo domingo. E agora vamos falar sobre manutenção preventiva e sobre a polêmica correia banhada a óleo. O João está aqui, ele é gerente de uma loja Chevrolet em João Pessoa. João, o Onix 2026 teve a correia trocada ou não? Sim, o novo Onix ele usa uma nova correia, certo? Tem o mesmo sistema de sincronismo, que é a correia banhada a óleo, só que agora com um novo fabricante e com uma correia que resiste melhor a variações tanto de temperatura como de viscosidade de óleo. Qual a diferença entre as duas? As duas correias são muito boas, tanto que a anterior também tinha 240 mil quilômetros de garantia e a gente tinha, para falar a verdade, pouquíssimos problemas com essa correia. Porém, a gente encontrou um novo fabricante com uma correia mais moderna, com uma resistência maior, porque ela tem uma camada de proteção em fibra de vidro que resiste melhor a variações tanto de temperatura como também de viscosidade de óleo, que é o principal problema aí. O pessoal colocava um óleo com outra viscosidade e aí acabava realmente desgastando prematuramente a correia anterior. Então, no caso, era uma falta realmente de manutenção preventiva. Exato. E de seguir as orientações do manual, como a gente sempre fala aqui no Autoplay. Muito importante seguir as orientações. Exato, a gente via isso no dia a dia da gente aqui, né? Carros que possuem essa manutenção em dia, passando até dos 240 mil quilômetros com a correia intacta, e carros que não seguiam as orientações do manual, usava um óleo aí de baixa qualidade, de viscosidade diferente, sem o aditivo Dexus, que é o indicado para quando usa correia banhada a óleo, tendo esse desgaste prematuro da correia, mas claro, por conta da má manutenção. Então esse mesmo sistema também está presente no Tracker 2026. Inclusive, é um ponto para a gente falar. O Tracker 2025 utilizava essa correia e a gente não tinha casos de problemas porque o perfil de cliente da Tracker fazia muita manutenção dentro da concessionária, então zero defeito, assim como a Montana. Mas esse sistema de sincronismo novo, com essa nova proteção em fibra de vidro, está em todos os modelos que usam correia banhada a óleo 2026. Esse produto, antes de estar nos carros da Chevrolet, eles foram testados na fábrica, passou mais de um ano testando, vários quilômetros rodados, trocado mais de uma vez para ter certeza de que ele realmente cumpria aquilo que ele promete, assim como promete o fabricante dessa correia. Bom, alguns telespectadores mandaram perguntas aqui para o nosso especialista do dia. Vamos lá. A primeira pergunta é do Agnaldo Filho, ele colocou assim, ó: se trocou, era porque a anterior realmente dava problema. Essa é polêmica, né? Polêmica. Mas vamos lá. Não é porque a gente tem algo bom no carro que, se surge algo melhor, a gente não pode colocar, certo? Se a gente pode aumentar a confiabilidade daquele veículo com a nova correia, que é melhor realmente, mais resistente, então por que não fazer? E foi isso que a Chevrolet fez. A Chevrolet, como eu disse, quando a gente puxava realmente os casos de clientes que faziam a manutenção correta, chegava a quase zero, certo? Então ela não tinha um produto problemático, mas a má manutenção trazia o problema para aqueles clientes que não faziam a manutenção de jeito nenhum ou faziam da forma errada. Então, para minimizar esse problema, ela trouxe uma correia que resiste melhor a essas variações. Isso não exclui a obrigação de fazer a manutenção correta, de trocar o óleo correto. Mas se houver algum problema nesse meio do caminho, colocar um óleo falso, um óleo... Enfim, ela não vai ter a garantia, mas ela tem uma resistência maior a essas variações. Próxima pergunta é aqui do Elias. Ele diz assim, ó: essa correia nova serve para o modelo anterior?
Serve. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a Chevrolet foi a única montadora que fez uma revalidação de garantia tão extensa para esse tipo de correia. Na revalidação de garantia, é feita a troca de óleo, do filtro e verificada a correia, a anterior. Se a anterior tiver com algum tipo de problema, mesmo que o cliente não tenha feito nenhuma revisão na concessionária, é substituída pela nova e o cliente renova a sua garantia para 240 mil quilômetros, certo? E nessa garantia, ele não precisa fazer as manutenções na concessionária, apenas as trocas de óleo para manter a garantia desse componente até os 240 mil quilômetros já com a correia nova. Bom, a próxima pergunta é assim, ó, sobre o custo de mão de obra para trocar essa correia pela nova. Realmente, quando a gente fala de trocar correia banhada a óleo ou trocar corrente de sincronismo, o pessoal se assusta um pouquinho com a mão de obra, principalmente por um serviço ser feito na concessionária. Mas não é o caso da correia banhada a óleo do Onix. Por quê? Na revalidação de garantia, por exemplo, além do cliente só pagar pela troca de óleo para fazer a revalidação e a inspeção da correia, ele vai pagar só pela troca de óleo e filtro. Caso seja necessário, na inspeção seja visto que há necessidade de substituir pela nova correia, ele vai pagar somente o valor da mão de obra, que é R$ 700. E nisso ele vai ter uma nova correia, certo, no motor dele, e a garantia revalidada para 240 mil quilômetros, com a necessidade apenas da troca de óleo na concessionária, certo? Lembrando, essa correia ela só precisa ser trocada com 240 mil quilômetros, certo? Ela não precisa ser trocada antes. A gente está falando aqui de carros 0 km, mas para quem está procurando um Onix seminovo, que está com aquela dúvida se vale a pena ou não, o que você tem a dizer? E é a dica que eu te dou. Com a revalidação de garantia, a maioria das lojas, se não todas, estão trazendo os carros para poder fazer a revalidação conosco. As lojas de seminovos? As lojas de seminovos, inclusive a nossa loja de seminovos aqui da Autovia, está com todos os carros revalidados. Esses são os únicos carros do mercado que você vai ter 240 mil quilômetros de tranquilidade com o sistema de sincronismo. Nenhuma outra montadora está fazendo isso. Então, os veículos seminovos do mercado Onix, que estão com a correia revalidada, são os mais confiáveis hoje do mercado, porque você vai andar tranquilo até 240 mil quilômetros. E claro, é muito importante você seguir as orientações do manual do proprietário e fazer as manutenções em dia com o seu carro. Tem que cuidar, né? Exatamente, tem que cuidar. Até a gente, se a gente não cuidar, certo, não se cuidar, a gente acaba... padece, né? Não tem o que fazer. Então, o nosso carro também merece que a gente utilize o óleo correto para que ele não dê problema, e isso aí é para qualquer montadora. Daqui a pouco, depois do intervalo, o teste da semana é com a Ranger Black. Quem disse que a versão de entrada de uma picape precisa ser assim tão básica? Aquele para-choque preto, roda de ferro interior sem nenhum detalhe. E vai ter dica de manutenção também. Você abastece toda vez seu carro, mas o painel ainda continua constando que o carro ainda está na reserva, ou você percebe essas oscilações toda vez que abastece o carro ele vai de meio tanque para a reserva, a gente vai explicar qual o problema está acontecendo com o seu carro. O Autoplay volta já! Aqui na Miva Mitsubishi você encontra o carro perfeito para qualquer tipo de aventura. Um SUV médio com design único, motorização turbo 1.5 de 165 cavalos. Uma picape bruta de verdade, toda restilizada com mega chassi de 205 cavalos. Eleita como a melhor compra de picapes no ano de 2025. O único híbrido plug-in com verdadeiro DNA Mitsubishi. A nova Outlander 2026 espera por vocês. E o nosso endereço é super fácil, BR-230, sentido João Pessoa, Cabedelo, logo após a Casa Tudo. E não esqueça, o seu verdadeiro 4x4 está aqui na Miva Mitsubishi. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Aqui na Pátio Hyundai você encontra do hatch ao SUV, além de carros importados, como a Palisade, de 8 lugares. E para você que deseja adquirir seu HB20 Zero, nós temos consórcio na modalidade de carta já contemplada, disponível para uso imediato, tá? Somente aqui no Grupo Parque, com parcelas a partir de R$ 640. Vem para cá você também? Então não perca tempo. Venha para uma de nossas lojas e conheça mais a fundo sobre a modalidade de carta já contemplada. Então venha realizar seu test drive. Ficamos localizados na rua Aviador Mário Vieira de Melo, 1500, Conjunto João Agripino, porque Hyundai é na Pátria. Hyundai.
Você já deve ter reparado que os carros da Fiat estão começando a ficar com o desenho mais quadrado. Cronos, Fastback e até a Toro já tiveram seu desenho renovado. Mas você sabe quem é o responsável por isso? Este cara que está passando aqui na sua tela, viu? O Fiat Grande Panda, um compacto que é vendido lá na Europa, que pode ser o substituto do Argo aqui no Brasil. Porém, o nome que será usado por aqui ainda não foi revelado. Mas será que vai ser o novo Uno? Além da mudança no nome, o compacto vai receber também algumas alterações no visual externo e interno também. No Brasil, o novo carro da Fiat poderá ser equipado com motor 1.0 Firefly de 3 cilindros com 75 cavalos de potência e 10,7 kgfm de torque com câmbio manual. E haverá também opções com sistema híbrido leve com motor 1.0 T200 que rende 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque e aqui com câmbio CVT. É a mesma motorização dos seus irmãos Pulse e Fastback. Lá na Europa, o Grande Panda é vendido em versões elétricas e também híbrida leve, com motor 1.2 turbo a gasolina, associado com motor elétrico e bateria de 48 volts. E aí, você acha que o Grande Panda, o novo Uno, vai fazer sucesso aqui no Brasil? Você abastece toda vez seu carro, mas o painel ainda continua constando que o carro ainda está na reserva, ou você percebe essas oscilações toda vez que abastece o carro ele vai de meio tanque para a reserva, a gente vai explicar qual o problema está acontecendo com o seu carro. Mas antes vamos entender quais itens fazem parte do sistema de combustível. A gente tem aqui o sensor de nível, flange, chicote, o módulo de combustível, bomba de combustível e o tanque de combustível. Então a gente tem aqui o sensor de nível, reserva, meio tanque e tanque completo. Com o tempo, o flutuador ele perfura, enche de combustível e vai sempre permanecer na reserva. Vai constar sempre no painel do carro que o carro está na reserva. Já outro ponto é o sistema de vedação do sensor de nível. Por exemplo, quando você utiliza o álcool ele contém água que vai acabar danificando essa peça justamente pela falta de vedação. Então a gente tem aqui o sensor de nível a gasolina, a gente consegue perceber esses trilhos. E o que acontece? Sempre ele vai fazer esse movimento, tanque cheio, reserva. Porém, o que a gente vê muito na cidade é as pessoas somente utilizarem meio tanque e reserva. O que acontece? Vai causar o desgaste prematuro, diferenciado, e assim que ele abastecer o carro, quando o carro ele chegar a meio tanque, ele já vai diretamente para a reserva. Por último, a gente não pode esquecer da flange, que faz a conexão com os fios, e o chicote, por exemplo, se tiver alguma oxidação, pode causar alguma interferência justamente no painel. E lembrando, nem todo sensor de nível é igual, justamente porque muda a formatura do pescador. Isso vai causar uma interferência justamente no painel do veículo. Então, se você gostou dessa dica, visita a Aurê Autopeças mais próximo de você. Você encontra a Aurê Autopeças na Paraíba em 2 endereços, na Principal dos Bancários e na BR-230 em Bahia. Aqui você encontra peças para carro nacional, importado, acessórios, lataria e vários serviços de manutenção preventiva para você aproveitar. Porque pensou em peças, pensou Aurê Autopeças. Você procura um SUV de 7 lugares com bom desempenho no 4x4, requinte de um carro premium e motorização híbrida? Então fica ligado que agora eu vou falar sobre o Mitsubishi Outlander PHEV 2026. Ele possui um motor a combustão que trabalha em conjunto com 2 motores elétricos, um em cada eixo, totalizando 252 cavalos e 45,9 kgfm de torque. E por ser um modelo híbrido plug-in, ele também pode rodar no modo 100% elétrico. A autonomia é de 58 km de acordo com dados do Inmetro, mas este número pode ser maior na vida real. O SUV ganhou um design totalmente renovado, porém ainda tem alguns traços que lembram o seu antecessor. O interior tem espaço para 7 ocupantes. O novo SUV da Mitsubishi está disponível em 2 versões. Depois do intervalo, o teste da semana é com a Ranger Black. Quem disse que a versão de entrada de uma picape precisa ser assim tão básica? Aquele para-choque preto, roda de ferro interior sem nenhum detalhe. O Autoplay volta já! Comece este mês acelerando rumo ao futuro da tecnologia, sustentabilidade e conforto que só a BYD oferece. Nossos veículos 100% elétricos e híbridos plug-in
combinam inovação, design sofisticado e eficiência incomparável sem abrir mão da paixão por dirigir. A BYD acredita em um futuro limpo, inteligente e conectado. Por isso, cada detalhe foi pensado para lhe surpreender. Sinta o silêncio, a potência e a sofisticação da nova era da mobilidade elétrica. Agende sua visita, faça test drive. Estamos localizados na rua Aviador Mário Vieira de Melo, 1500 João Agripino e também na Epitácio Pessoa. BYD é na Farm. Oi, eu sou a Laura, a sua consultora da New Mobility Brasil aqui na Paraíba. Você sabia que ter um carro elétrico pode ser 80% mais econômico do que um carro a combustão? Carregando seu carro em casa com os carregadores da New Mobility Brasil, você gasta 20% do que gastaria com gasolina. E se tiver energia solar, essa economia vai ser muito maior. Então vem para o mundo dos elétricos. Ah, e não se esqueça, quando for comprar o seu carro elétrico ou híbrido plug-in, garanta o seu carregador New Mobility Brasil. Lembrando que temos atendimento online e também presencial aqui na BYD Parve. New Mobility, a energia que move o futuro. Fala galerinha, Michel Legário falando, passando aqui para te trazer o nosso top 3 de oferta aqui da Autoparve no nosso AutoPlay. E o nosso top 1 de hoje, vamos falar desse HB20 2024-2025 com apenas 8.000 km rodados, carro com direção elétrica, ar-condicionado, tela de multimídia com câmera de ré e ainda na garantia de fábrica, por apenas R$ 85.900. E o nosso top 2 de hoje, vamos falar desse Argo Tracking 2023-2023, único dono e ainda na garantia de fábrica. E essa versão vem equipada com a grade frontal esportiva, faróis de neblina, suspensão elevada e rodas de liga leve. Tudo isso por apenas R$ 88.900. E o nosso top 3 de hoje, vamos falar desse carro que foi eleito como carro do ano em 2025, Renault Kardian na versão Tecnoflex, carro com único dono na garantia de fábrica e com apenas 3.000 km rodados. Veículo com motor turbo de 120 cavalos, acabamento interno em couro, volante multifuncional e freio de mão eletrônico. E você pode levar tudo isso por apenas R$ 107.900. Pois bem, pessoal, gostaram das nossas ofertas? Temos essas e muito mais aguardando por você aqui na Autoparve. Lembrando, estamos situados na rua Aviador Mário Vieira de Melo, número 1500, dentro do Complexo Parve. Vem conferir aqui na Autoparve, porque o seu carro seminovo é aqui na Autoparve. Quem disse que a versão de entrada de uma picape precisa ser assim tão básica? Aquele para-choque preto, roda de ferro interior sem nenhum detalhe. Pois bem, essa aqui é a Ranger Black. É a opção mais acessível para você ter a picape média da Ford aí na sua garagem. E hoje eu vou te mostrar que, de básica, ela não tem nada. Bom, essa aqui é a Ranger Black, mas ela não é na cor black. Tem várias outras opções de cores. São 5 opções de cores, na verdade. Black, na verdade, são os acabamentos, tanto externos quanto internos. Na verdade, não é nem black. Temos aqui, ó, no lugar do cromado, um acabamento em cinza um pouco mais escuro. Aqui nós temos também, ó, o farol já Full LED, com assinatura em LED, que também ficou muito moderno agora nessa nova geração aqui da Ford Ranger. E também temos aqui o farol de neblina. Esse desenho todo quadradão que lembra muito a sua irmã, a Ford Maverick. Você pode até reparar que as picapes atuais estão seguindo mais para esse desenho um pouco mais quadradão. Eu curto demais, viu? Outra coisa bem interessante aqui, como eu falei anteriormente, essa versão não tem uma roda de ferro, aquela roda basicona, né? Nós temos aqui a mesma roda que você encontra na versão Limited, porém também pintada em cinza escuro. Uma roda de 18 polegadas com pneu com perfil mais alto. Aqui também temos o retrovisor seguindo essa mesma tonalidade das rodas e também de série esse estribo lateral. Outra coisa que você também encontra nas versões mais completas é esse Santo Antônio, que ficou muito bonito, viu? Também com essa barra aqui, que ajuda você a transportar as coisas aqui na sua caçamba. E para você ter acesso ao que tem aqui no interior da caçamba, você tem até esse degrau aqui na lateral. Lembrando que essa aqui é a única versão com tração 4x2. Ela tem uma proposta muito mais urbana do que realmente rural, como as picapes realmente são. Bom, aqui nós temos uma caçamba que tem mais de 1.200 litros de capacidade e mais de 1.000 quilos de capacidade de carga. Está mais ou menos aí dentro do padrão das suas principais concorrentes. E os primeiros compradores da Ford Ranger Black ganharam de presente da Ford essa capota elétrica. E ela está disponível também como acessório nas concessionárias.
Bom, aqui é a parte traseira, né, a segunda fileira de bancos, que tem saída de ar-condicionado, tem até 2 entradas USB, uma do tipo C inclusive. Um bom espaço, viu? Para quem vai aqui na segunda fileira de bancos, porém, quem vai aqui no meio do banco traseiro vai se incomodar um pouquinho pela elevação do túnel central. Agora, a parte dianteira. E olha só, o interior também não é nada básico. Nós já temos aqui, ó, a nova identidade visual da Ford Ranger, o volante multifuncional com esses detalhes aqui, ó, em black piano e cinza também. O painel de instrumentos é 100% digital e configurável também. Você tem até aqui um acabamento em cinza da mesma cor que temos ali na roda, na traseira também, na dianteira, esse cinza um pouco mais escurecido. Black piano aqui na moldura da central multimídia, que é posicionada na vertical. Ele é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. As saídas do ar-condicionado também tem esse detalhe em black e prata também. E outra coisa que temos aqui nessa versão, que algumas outras versões da Ford não tem, é o revestimento do teto e das colunas em preto. Aí justifica sim o nome dessa versão Black. Aqui os bancos são em tecido, mas um tecido um pouco diferenciado, e tem vinil aqui nas laterais. O bom aqui no contato aqui do carro, né, é a parte do tecido, então não vai ficar quente se você deixar o carro ali no sol. E aqui o revestimento do volante é de couro. E logo aqui do lado o carregamento do celular por indução e 2 entradas USB, inclusive do tipo C, que tem um carregamento mais rápido. O ar-condicionado aqui é digital, mas não é dual zone. E tem vários porta-objetos também espalhados pela cabine. Agora a gente vai conhecer um pouco mais aqui da dirigibilidade, do conforto e da dinâmica da Ford Ranger Black. Vamos lá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre motorização. Aqui sobre o capô nós temos um motor 2.0 com 170 cavalos de potência e pouco mais de 41 kg de torque. O câmbio nessa versão aqui é automático de 6 velocidades. Bom, essa motorização não empolga tanto assim, não tem esse desempenho lá tão empolgante, né? E nem tem tanta potência assim como algumas de suas concorrentes. Mas mesmo assim, essa picape me surpreendeu no quesito dirigibilidade. Uma picape muito macia, confortável para você dirigir, seja na estrada, seja na cidade ou num terreno um pouco mais acidentado. A suspensão realmente trabalha muito bem para proporcionar conforto para quem vai aqui no interior da picape. A gente sabe que picape é carro de trabalho, geralmente tem sim uma suspensão um pouco mais firme por questões de segurança, por questões realmente de que é um veículo de carga. Aqui a gente tem sim um excelente conforto e esse motor, apesar de não ter um desempenho empolgante, tem sim um baixo consumo de combustível. E vamos falar de consumo, viu? O tanque é gigante, viu? São 80 litros de capacidade. De acordo aqui com dados da montadora, o consumo na cidade é de 10,1 km por litro. Já na estrada, o consumo é de 12,4. Bom, o grande diferencial dessa picape aqui, com certeza, é esse pacote de equipamentos aqui. Vem bem completinho, nem parece ser um carro assim de acesso da gama da Ford Ranger, mas por um preço assim bem competitivo no mercado, né? Ah, mas não é um carro 4x4, picape tem que ser 4x4. Eu acho que um carro tem que ser 4x4 se você realmente precisar do 4x4. Se você não precisa, é um dinheiro a mais jogado fora. A gente está falando aqui de uma diferença de R$36 mil entre essa versão Black e a versão XLS com tração 4x4. Mas será que realmente você precisa dessa tração? Será que você vai precisar enfrentar terrenos que exijam um pouco mais do carro? Ou você vai usar o carro mais na cidade, na estrada, para viajar, para levar os seus pedidos de um lado para outro da sua empresa, ou até mesmo uma estrada de barro ali no final de semana? Às vezes a gente compra um carro e subutiliza o produto. Tipo, a gente compra um carro de 7 lugares e acaba utilizando só 5 e ali acaba virando um amplo porta-malas. Compra um carro 4x4, mas não anda em estrada de terra em momento algum. Vale a pena eu pagar um pouco mais por uma versão 4x4 se eu não vou usar? Mas a gente também tem que ter uma noção de uma coisa. Picape 4x2 no mercado de seminovos, ela desvaloriza muito mais do que uma picape 4x4. Essa aqui é a versão mais barata, digamos assim, para você ter a picape média da Ford aí na sua garagem, que inclusive já está em uma nova geração. Ela custa R$238 mil agora no mês de abril, quando estamos gravando essa matéria aqui. Um valor que é inferior a uma Rampage de entrada. Mas lembrando que a Rampage, apesar de ter tração 4x4 e também o motor diesel com 200 cavalos de potência,
é uma picape monobloco, ou seja, ela é uma picape menor do que a Ford Ranger. Então não são concorrentes diretas aqui, muito menos a Fiat Toro, viu? São duas propostas bem diferentes do que temos aqui a proposta da Ranger, que é uma picape média, que concorre diretamente com Hilux, Nova Triton, que mais? Temos Amarok, Frontier e tantas outras que temos aqui no nosso mercado também. E aí, qual picape média você colocaria na sua garagem? Deixe seu comentário aqui abaixo se você estiver assistindo pelo YouTube. Se está assistindo pela TV Tambaú, então corre lá no nosso canal, inscreva-se, porque tudo sobre carros, motos e motores você confere aqui no Autoplay. Valeu, fique na paz! Autoplay, oferecimento Hyundai Pátio, Auri Autopeças, BYD Parve, New Mobility Brasil, Niva Mitsubishi, Auto Parve Seminovos.